Voltamos, então, para a nossa terceira palestra dessa manhã, do nosso segundo dia do Congresso Florestas Online 2021, nossa sexta edição. E, como eu sempre digo, e agradecendo aos nossos patrocinadores, nossos parceiros que estão todos os anos com a gente, graças a eles que você, aí, na sua casa, está podendo assistir essas belíssimas e maravilhosas palestras desta manhã, e com exclusividade. E eu quero agradecer nossos palestrantes aqui, são todos parceiros, amigos há muitos anos. A Ponce, a Mirex S, a Corteva, a Certo Consultoria, a Bayer, o Grupo Correia Neto, a Inovatec, a Senebogen, a Comptec, a Atamex, Envimate, a Abogen e Diragro. Muito obrigado a todos por estarem ajudando a gente, nós aqui da Paulo Cardoso Comunicações e da Florestas Online, levar esse conhecimento gratuitamente aí para você de todo o Brasil e de toda a América Latina. E o nosso próximo palestrante já está aqui do meu lado. Guilherme, coloca aqui nosso amigo Robson Canaval. Bom dia, Robson. Bom dia, Paulo. Muito obrigado pela oportunidade que você aqui permite para poder compartilhar um pouquinho do que a gente está na trilha da caminhada do conhecimento florestal. Queria agradecer muito essa oportunidade e eu tenho um desafio pessoal aqui que é poder falar depois do Manuel de Freitas, né? Então, rapaz, você viu só? Então, porque o Manuel foi tão ovacionado aí pelos comentários que a minha tarefa aqui vai ser árdua, né? E acho que é importante dizer que tudo que o Manuel falou é reflexo de uma vida na profissão de engenheiro florestal, né? E certamente todas as decisões que são necessárias, né, fazem parte da gestão. E o que eu vou falar aqui, de certa forma, está muito linkado com aquilo que o João falou na primeira palestra, o Manuel falou na sequência, porque quando a gente está falando em dados, na competitividade e sustentabilidade do setor, não tem como falar em competitividade e sustentabilidade se não falar de gestão, né? Então, o Manuel começou a apresentação dele falando com gestão eficiente e eficaz, e, de certa forma, de maneira não combinada, eu vou estar falando um pouco disso também, Paulo, porque, no fundo, a gestão é a base de tudo, né? E, por estar falando de dado, eu tive olhando a programação que você tão inteligentemente montou, na sequência vai estar falando o Marcelo, que é sobre analytics, também é dado, né? Então, o que nós percebemos hoje, né? Não somente hoje, mas a gente já vive a era dos dados, né? Isso não é novo, mas o que a gente percebe é que isso acelerou em muito, né? Então, o que eu vou colocar aqui para compartilhar com vocês um pouco do meu pensamento, né? Como é que nós podemos criar valor a partir dos dados, tendo como base a sustentabilidade, que é uma agenda que não tem mais como deixar de lado, né, em direção à competitividade. Então, vou compartilhar com vocês aqui algumas ideias. Quando nós falamos em dados, informações e tecnologia, esse é um assunto muito amplo e multifacetado, no qual, nesse tempo em que eu vou dedicar aqui... Compartilha a tela dele, Guilherme. Espera um pouquinho só, Robson, só para compartilhar o nosso diretor. Aí, pronto, pode continuar, Robson. Ah, tá bom. Ainda bem que eu não tinha mudado nada, Paulo. Mas o que eu Segura quero... Eu vou, na verdade, compartilhar um pouco do que eu penso e tendo por base que ele é bastante limitado perto do escopo que se vislumbra diante de nós. Tá? Então, Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Então, eu aqui começo a minha apresentação a partir de agora. Aqui então, o meu nome, acho que eu esqueci de falar, na verdade, mas eu sou engenheiro florestal. Hoje eu estou atuando na Altus como head desse negócio, que é uma empresa de inteligência aumentada. E uma coisa que eu aprendi num congresso na semana passada, que é um congresso do IBGC, é que quando a gente fala em inteligência, a gente tem um dos grandes desafios para que a gente possa consolidar isso de vez nos nossos negócios, é a junção do que é o conhecimento do negócio com os conhecimentos dos dados, né? É disso que a gente vai falar um pouco hoje aqui. Então, dando início, Paulo, eu tenho aqui, basicamente, os três grandes pilares daquilo que eu vou falar hoje, né? Então, quando a gente fala em competitividade e sustentabilidade do negócio florestal, não tem como falar disso se a gente falar não da gestão, né?
tomando por base o que o Manuel acabou de dizer. O segundo componente que eu vou abordar é o uso de dados na transformação digital. E, por último, algumas mensagens e reflexões previamente à sessão de perguntas. Então, está estruturado de uma maneira bastante simples para que a gente possa ter tempo de debater no prazo que você reservou para nós. Então, falando no primeiro item, que é o contexto da gestão do negócio florestal, eu coloco um pouco do nosso ecossistema, né? O que a gente percebe ao longo do tempo, né? Quando o Manuel comentou a respeito da engenharia florestal e do negócio florestal, e olhando os últimos 50 anos, a evolução que nós tivemos se deu exatamente à custa da pesquisa, que gerou dado e gerou informação, para que essa informação pudesse nos elevar a um patamar de produtividade e de competitividade mundial que nós temos hoje. Então, quando nós falamos da importância dos dados, isso não é novo. Isso, na verdade, começou no começo do século passado, quando a gente leva em consideração os pioneiros que trouxeram pinos e eucalipto para cá, quando nós falamos de florestas plantadas, né? Então, essa questão de gerar dado e informação para a evolução, isso não é novo, isso é quase da idade da pedra. O que nós temos visto ultimamente é que, ao longo dos últimos 20 ou 30 anos, é uma acentuação da transformação digital. Eu já tenho quase 25 anos de formado, e eu me lembro que quando entrei na Champer, que é onde o Manuel também trabalhou, nós estávamos, naquela ocasião, discutindo a necessidade ou não de ampliar os computadores para os usuários, porque naquela época o uso do computador era algo que ia melhorar muito a nossa gestão, mas era uma ferramenta, na época, cara, né? Então, eu estou falando uma coisa de 25 anos atrás, que a gente tinha um comitê para decidir se adquiria ou não um computador, e hoje não se discute mais se o computador é necessário, não se discute mais se um celular é necessário. Simplesmente está fora do contexto. O que isso representa para nós? É que a gente vem passando continuamente por uma transformação digital e agora, mais recentemente, uma disrupção tecnológica. O que eu quero dizer com isso? A nossa capacidade de processamento de dados aumentou vertiginosamente, e quando nós falamos em capacidade de armazenamento, com a computação em nuvem, isso deu um salto muito grande. Basta entender e lembrar, na verdade, que em 2000 nós tivemos aquele fato que era o tal do bug do milênio, né? Para aqueles que são um pouco mais velhos, vão se lembrar que o bug do milênio era porque antes dos anos 2000, a ideia era economizar memória cortando 2 dígitos da data, né? Então, veja que memória era uma coisa muito cara naquela ocasião. E hoje nós armazenamos milhares de vídeos todos os dias sem nem discutir a questão do custo disso, porque o que mais importa é a informação. Então, nesse primeiro tema, eu destaco que as coisas estão mudando e vão mudar muito mais rapidamente daqui para frente quando a gente fala em computação quântica e outras coisas que estão por vir, né? Além dessa questão do ambiente que se modifica, nos últimos 1 ano e meio, por assim dizer, nós tivemos a Covid-19, né? Ou seja, toda essa transformação que já vinha numa velocidade muito grande, ela teve um processo de aceleração, que para nós aqui foi sem precedente. Nós tivemos que rapidamente nos adaptar a uma situação de restrição, né? E quem nos possibilitou flexibilizar essa liberdade foi exatamente a tecnologia e a comunicação, né? Então, isso que nós temos de amostra nos últimos 25 anos, que parece uma coisa muito grande, tende a ser muito maior nos próximos 25 anos. Eu acho que é algo inimaginável. Hoje ninguém consegue imaginar como é que serão os próximos 25 anos, né? Então, o que isso significa? Que nós temos um ambiente de negócio cada vez multifacetado e com dados quase sobre tudo. Então, se por um lado, antigamente, nós tínhamos restrição de informação ou de dado para gerar informação, hoje nós temos dados sobre quase tudo, né? Então, isso nos impõe uma responsabilidade de digerir tudo isso para que a gente gere o que eu estou chamando aqui de informação útil e relevante. Porque, se por um lado nós temos a vantagem de ter esses dados e informações, por outro lado, o excesso disso pode nos gerar a dispersão, né? Pegando o exemplo do que o Manuel comentou há pouco, da tal da paralisia por análise.
Então, embora eu tenha muita quantidade de dados disponível hoje, eu preciso entender o que gera informação útil e relevante. Esse é um dos desafios que nós temos que colocar na nossa pauta para que a gente não se perca frente à infinidade de dados que nós temos hoje, né? E falando em competitividade e sustentabilidade, é preciso entender o seguinte: a sobrevivência e o crescimento dos negócios, sejam eles florestais ou não, vão passar pela transformação digital e, consequentemente, a inovação. Por que sobrevivência? Porque as empresas e os negócios, e o setor florestal não é diferente, se não houver uma conscientização dessa mudança, as empresas deixarão de ser competitivas, porque as empresas competidoras ou os seus pares competidores, se utilizarem de maneira mais eficaz esses dados que são cruciais para o negócio e para a tomada de decisão, vão ficar para trás. Por isso é que eu comento que, na verdade, eu falo de sobrevivência e crescimento. A sobrevivência significa você estar em transformação digital. Só que quando nós temos a possibilidade de vislumbrar dados que antes nós não tínhamos conhecimento ou não eram acessíveis para nós, isso desperta uma série de potenciais inovações que vai permitir com que o negócio cresça, né? E não menos importante, a agenda ESG veio para ficar dentro da gestão integrada de informações. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo em dado, eu não estou falando só de dado da produção florestal. Para um negócio ser perpétuo, segundo o acrônimo ESG, que agora está bastante em moda, mas eu acho que eu não entendo como sendo uma moda passageira, ele de fato veio para ficar, é importante que nós façamos o trabalho levantando todos os dados e informações daquilo que permeia essa sigla ESG, ou seja, os aspectos sociais, os aspectos ambientais e os aspectos econômicos, né? E lembrando que tanto o aspecto social, quanto econômico, quanto ambiental, eles não param de pé se eu não tiver a dita cuja governança e gestão. Então, lembrando que, quando eu falo de competitividade e sustentabilidade, acho que o primeiro tripé dessa agenda ESG é a governança, porque se a governança não existir, os demais não param em pé, né? Então, eu diria que esse é o primeiro passo. Então, esse é o ecossistema que a gente tem hoje de negócio, de uma maneira geral, e especificamente no setor florestal não é muito diferente. O que eu vou comentar aqui é um pouco das especificidades do setor naquilo que é específico do setor florestal. Então, caminhando, eu detalhei, na verdade, de maneira muito sumária, detalhar sumariamente é duro, né? Mas vamos lá. Eu coloquei dois grandes pilares que eu chamo de pilares de competitividade e sustentabilidade. O primeiro é o que eu classifiquei aqui como produção florestal primária. E o segundo, gestão do negócio florestal. Qual que é a diferença entre eles, né? Nós sabemos que um negócio florestal ele vai ser tão ou mais produtivo ou mais lucrativo quanto melhor for a sua produtividade florestal. Só que quando nós falamos de negócio, não basta fazer a melhor floresta do mundo, colocando infinidade de adubos, de recursos. É preciso que eu entenda que a produção primária é parte de algo maior que eu chamo de gestão do negócio florestal. E por gestão do negócio florestal, entenda-se a maximização da função econômica, que foi bem retratado na palestra anterior sobre a questão dos insumos, que perdem a sua relativa importância ao longo do tempo, né? Quando nós falamos das partes interessadas, que é o aspecto social, nós temos que ter dados que nos permitam tomar decisões que enderecem os interesses, né? E também a parte de gestão ambiental. Então, quando eu faço uma integração desses dois pilares, que é a produção florestal primária e a gestão do negócio florestal, eu tenho como objetivo mestre a perpetuação desse negócio, que se traduz, na verdade, de uma certa forma, na sustentabilidade, né? Então, a estratégia ESG, como dito anteriormente, ela deve necessariamente integrar matricialmente esses dois pilares nos seus diversos componentes, tá? Então, esses são os pontos principais. Avançando, falando um pouco da matéria da produção florestal que eu chamei de primária, eu elenquei aqui alguns dos fatores que também foram postos anteriormente, como sendo os fatores que, em suma, elevam a produção florestal primária.
Então, se nós olharmos insumos e mão de obra, são dois fatores importantíssimos para a produção florestal, né? Quando nós olhamos do ponto de vista da fazenda, da terra, da propriedade, uma das coisas mais importantes para o sistema radicular servir e sustentar o crescimento, nós temos aí nutrientes, umidade e aeração. Depois de equacionado isso, nós temos a questão dos materiais genéticos, que, de maneira geral, nós temos os materiais que são plásticos, muito abrangentes, que são resilientes, mas por essa abrangência toda, normalmente eles são menos produtivos. E quando a gente vai para os materiais mais específicos, são de muito melhor produtividade, mas, por outro lado, eles são menos resilientes a alterações do meio ambiente, né? Falando dos fatores bióticos, nós temos os insetos, as doenças e as competições por ervas, né? E do ponto de vista climático, nós temos a radiação, que é um item muito importante, a temperatura, que é uma resultante, o vento, a chuva e o CO2. Então, de maneira sumária, esses são os principais fatores, os seus subcomponentes, que resultam na produção florestal primária. Então, por que é importante botar essa espinha de peixe aí colocando a produção florestal? Porque existem coisas que estão sobre o nosso poder e coisas que não estão sobre o nosso poder. Então, quando a gente coloca aqui a questão climática, no caso da área florestal, a gente não tem como aumentar a chuva, não tem como aumentar CO2, nem radiação, nem temperatura. É o que é de acordo com a latitude que essa floresta está plantada. Então, esse fator eu não consigo controlar. Mas, por outro lado, eu consigo medi-lo frente aos outros fatores para que eu possa entender de maneira analítica e científica qual que é a importância desses fatores que eu não posso mudar vis-à-vis com aqueles fatores que eu posso mudar e o que isso me gera de informação para que eu possa ter a produção florestal primária de uma maneira eficaz e eficiente. Então, quando a gente fala da produção florestal, esse é um item importantíssimo dentro da sustentabilidade e da competitividade. Como é que eu harmonizo todos esses fatores de maneira econômica, ecológica e respeitando os aspectos sociais que estão permeados nesses vários fatores da produção florestal, né? Aí aqui, quando a gente considera aqueles fatores que eu mencionei há pouco, esse gráfico mostra o seguinte: quando nós falamos em produtividade florestal, nós temos sempre alguns patamares que a gente considera. Um é o atual, que é propriamente dito de um talhão que está produzindo, aquilo que a gente chama de atingível e aquilo que a gente chama de potencial. O que é o potencial? O potencial é se os fatores redutores, os fatores limitantes, não geram nenhuma ofensa ao aspecto produtivo, né? Então, o trabalho que nós temos quando a gente fala do metro cúbico por hectareano, que aqui eu estou falando da produção primária, é exatamente como é que eu manejo esses fatores que eu tenho controle, que é o atingível e o atual, indo para o potencial, né? Lembrando que alguns aspectos do potencial eu não controlo, mas eu posso medir e posso auferir conhecimento a partir dessas informações. Então, o que muda basicamente quando a gente fala dessa produtividade florestal? Até hoje, a gente colocava em testes de campo nutrientes, preparo de solo, material genético, e a nossa variável resultante era um material cresceu mais, o outro cresceu menos, então eu tomo a decisão de plantar um ou plantar outro, né? Isso é o que a gente tem feito ultimamente. O que deve mudar daqui para frente? O que deve mudar é que, ao invés de eu só ter a informação daquilo que eu coloquei no solo e o que gerou de resultado na ponta, podemos ter, a partir de um determinado momento que ele começa, agora já começou, mas ele vai se tornar mais intenso, que é começar a medir em tempo real aquilo que está acontecendo, não só acima da atmosfera, que é aquilo, acima do solo, que é aquilo que eu vejo, mas também aquilo que está abaixo do solo, né? Então, quando a gente fala em desenvolvimento, nós sempre tivemos como informação nossos 5 sentidos, é aquilo que eu vejo, que eu escuto, aquilo que eu sinto, aquilo que eu mexo, aquilo que está no meu tato, ou seja, os nossos sentidos, né?
mas as informações que estão abaixo do solo é algo que a gente não conseguiria acessar se não fosse por meio da tecnologia. E isso começa a ser verdade. Então, quando nós falamos hoje em dia do uso de dados na inteligência florestal, eu estou me referindo não só aos dados que já fazem parte da evolução da competitividade florestal, mas principalmente dados que eles existiam e não eram acessíveis para que a gente gerasse esse conhecimento, né? Então, na sequência, eu coloco aqui um exemplo prático, ainda falando da produtividade primária, de sensores que já existem, já estão em campo, que medem no solo, em tempo real, tanto a umidade, quanto a temperatura, quanto a condutividade elétrica, para efeito de variação dos nutrientes que estão no solo, né? Então, hoje nós já temos tecnologia disponível para medir isso em tempo real de maneira contínua, cruzando essas informações com outros dados que estão acima do solo, como, por exemplo, a topografia, os modelos de crescimento, sejam de floresta ou de agricultura, juntando os dados de previsão de tempo com imagens de satélite, mais as informações de fatores de crescimento que estão no controle do produtor florestal, ponderado também a localidade, que aí vai impactar a questão de radiação, temperatura, que a locação é na latitude, e mais a parte de mapa de solo. Então, eu diria que hoje nós já temos tecnologias que nos permitem descobrir aquilo que no passado a gente via que estava acontecendo acima do solo, mas a gente passa também a ter informações que estão ocorrendo abaixo do solo. Bom, o que isso impõe para nós e que eu vou comentar para frente? É que nós vamos ter uma infinidade ainda maior de dados para que a gente possa gerar conhecimento e informação para que a gestão possa ser sustentável e competitiva. Então, o que eu comento aqui, e eu sei que quando nós falamos em IoT, existe uma infinidade de dispositivos já presentes, mas eu imagino que com a conectividade vai haver ainda uma dispersão, uma evolução muito maior desses dispositivos que estarão ao nosso serviço, gerando dados e informações. Então, quando a gente fala da importância do dado, é porque nós vamos ter, na verdade, se eu pudesse traduzir isso numa imagem, eu traduzia na forma de um iceberg. Então, o que a gente vê hoje, um iceberg acima do nível da água, é uma quantidade de informação. A quantidade do iceberg que está abaixo do nível da água é uma quantidade muito maior, pelo menos 7 vezes maior. Então, o dado e a informação com os novos dispositivos vão nos permitir enxergar uma série de dados que está submerso aos nossos sentidos e submerso à nossa análise. Então, essa é a grande revolução que eu diria que nós temos no uso de dados em direção à competitividade e sustentabilidade. Indo para frente, falando do segundo pilar, nós temos a gestão do negócio florestal, né? Então, quando eu coloco esses dois gráficos, eu vou destacar alguns itens aqui. Quando a gente olha a organização tradicional das empresas, e isso reflete também na empresa florestal, perceba que 60% dos esforços são gastos em processos tradicionais, né, os transacionais, né? E os outros 20%, riscos e controles. Então, percebo que quando eu considero processos transacionais e riscos e controles, eu tenho 80% do esforço da empresa. Então, isso é o que a gente chama de organização tradicional. Quando nós pensamos na gestão de uma empresa do futuro, eu convido vocês a olharem o que se prevê daquilo que vai ser o esforço da empresa, né? Então, se nós pegarmos aqui gestão de processo e data e analytics, que hoje são mais ou menos 10% do esforço, com 10% de planejamento e despesa, a gente está falando aqui em 20%. Esses 20% que hoje fazem parte da organização tradicional, eles se transformam em 90% no que a gente chama de organização do futuro. Por que gestão de processo, planejamento de despesa e data analytics cresce para um patamar de 90%? Porque nós vamos estar fazendo aqui uma migração das atividades que geram valor agregado, ou seja, riscos e controles e processos transformacionais que eram 80%, eles passam a responder somente por 10%. E aquilo que era 20% no passado, passa a corresponder a 90%. Qual que é a mensagem aqui? A gente deixa de ter esforços naquilo que não agrega valor e passa a concentrar esforços naquilo que gera valor. E aqui eu destaco
a parte de uso de dados, que hoje corresponde a 5% na organização tradicional e passa a ser a 30% na organização do futuro. Obviamente que nós temos aqui uma transição, eu chamo isso aqui de jornada, né? E, obviamente, algumas empresas estão um pouco diferentes, mas isso reflete a média do ambiente de negócio. Então, se a gente tivesse que classificar a organização tradicional comparando com a organização do futuro, hoje nós temos, comparado ao futuro, um alto custo, um baixo uso de alianças estratégicas e uma criação de valor relativamente baixa. O que se espera no futuro é que o custo seja menor, as alianças estratégicas estejam em alta, assim como a produção de valor em alta. Então, aqui representa o que a parte de dado, o que o dado vai proporcionar em termos de ganho de eficiência do negócio, ou seja, gastar tempo com aquilo que é o core do meu negócio, aquilo que é o fundamento principal, né? E relacionado a esse aspecto da gestão do negócio, eu coloco aqui para nós algumas reflexões sobre a gestão florestal, né? A gente falou da produção primária, agora estou falando da gestão. Então, a grande pergunta que nós temos que nos fazer quando a gente fala do setor florestal é o seguinte: o negócio está fazendo uso da inteligência artificial em algum processo? Né? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer sempre. Por que a inteligência artificial? Porque quando nós falamos de futuro, a gente não está mais só falando de analítica, a gente está falando de aprendizagem de máquina. Mas eu sei que essa questão da inteligência artificial ainda é um passo muito distante para muitos negócios, né? O que eu quero dizer com isso? Muito se fala de inteligência artificial, mas quando a gente vai cavucando isso na prática, como diz o caboclo, muito pouco se tem, né? Então, tem que haver uma evolução nesse sentido. Quando a gente fala de inteligência artificial, dentro dos fóruns que eu tenho participado, talvez um dos maiores desafios que a gente tenha nesse processo é juntar o cientista de dados, o engenheiro de dados com o engenheiro florestal. Porque o engenheiro florestal entende do negócio florestal. Já o engenheiro de dados e o cientista de dados entende de dado. Mas se esses três grupos de profissionais não estiverem devidamente harmonizados, a inteligência artificial vira uma miríade de discussões sem produção de resultado, né? Então, do ponto de vista de gestão desse processo, tem que haver essa harmonização, tá? Quando a gente fala de gestão do negócio, uma das coisas que a gente coloca muito importante também hoje, já que nós temos uma diversidade de sistemas especialistas, é o que a gente chama de plataforma inteligente. O que significa plataforma inteligente que eu quero colocar aqui? É muito comum nas empresas, o setor florestal não é diferente, nós temos diversos sistemas especialistas que geram uma série de informações, mas que eu não consigo concatenar isso segundo as regras de negócio que, para mim, são importantes. Então, eu tenho uma série de sistemas onde eu tiro planilhas Excel com os seus gráficos, os seus BIs, mas como é que eu compatibilizo tudo isso de uma maneira rápida, segura e disponível 100% do tempo, segundo aquilo que é interesse de tomada de decisão? Então, essa é uma pergunta que eu faço sobre a gestão do negócio florestal. A outra, que tem a ver com o que nós falamos da evolução, a própria reflexão. Existem processos manuais repetitivos que poderiam ser automatizados, liberando o tempo para pensar no core? Ou seja, vale a pena eu manter um ser humano se eu poderia ter um robozinho fazendo o trabalho, algo que o ser humano já está fazendo? Então, essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer em busca também da competitividade. O outro ponto é a questão das planilhas, ou seja, se faz muito uso disso, mas como é que eu vou criar inteligência artificial se os meus dados estiverem dispersos em planilhas eletrônicas, né? A gente sabe que o insumo básico para a inteligência e para a competitividade são dados estruturados. Será que nós estamos estruturando aquilo que é importante para a nossa competitividade? Então, essa também é uma reflexão, né? E o outro item não menos importante é a questão de tomar a decisão certa, né? O Manuel comentou conosco sobre a paralisia por análise. Será que nós temos a informação, tanto externa e interna, para que a gente possa tomar a decisão rápida, né? Quando eu me refiro a dados e informações, o mundo hoje multifacetado leva em consideração não só aquilo que eu tenho internamente na minha empresa, mas aquilo que vem de fora, né? Então, por exemplo, a maior parte das empresas são tomadoras de preço. Como é que eu estou conjugando informações externas e internas para a minha tomada de decisão? Então, falando do segundo pilar da competitividade, essas são as reflexões que eu coloco para que a gente possa
refletir e, ao final, poder discutir. Falando um pouco agora, fora do contexto da gestão, indo para o uso de dados na transformação digital, eu coloco aqui o que eu chamei de cadeia de valor nos dos dados na sustentabilidade e competitividade. O que eu quero dizer com isso, né? O que aumenta daqui para frente, que hoje ainda não estamos num patamar que eu diria avançado, né? Dado sempre foi importante, como eu já frisei, mas o que vai mudar daqui para frente é a geração e conectividade. Quando nós tivermos aqui 5G e outros meios de comunicação que já estão disponíveis, isso vai aumentar em muito a minha informação. Então, a base da competitividade e sustentabilidade, quando eu falo de dado, ela passa pela geração de dado e pela sua conectividade. Não adianta ter dado que não se conecta, né? E essa talvez seja a base daquilo que eu chamo da cadeia de valor dos dados. Segundo, é que não basta ter uma miríade de dados, eu preciso fazer a mineração de dados, ou seja, tem que ter relevância, porque, do contrário, é muito provável que se perca o foco com uma quantidade enorme de dados. Então, a mineração é importante, e outro fundamento importante da informação relevante é banco de dados estruturados, porque insumo básico para o conhecimento é dado estruturado, não adianta ter disperso em planilha em sistemas isolados, né? A gestão, como nós já comentamos anteriormente, a gente só gera aquilo que a gente controla, a gente só gera informação, né? Então, um dos pontos importantes é transformar esse dado e essa informação de acordo com as minhas regras de negócio, de acordo com a minha estratégia. Se eu tenho uma estratégia ESG e se eu tenho uma regra específica de negócio, essas informações e os dados que eu tenho que coletar têm que atender esses dois pré-requisitos básicos. E falando de sustentabilidade e competitividade, se eu tenho tudo isso, dado, informação relevante, de maneira integrada e no momento certo, isso melhora em muito a governança e a gestão. Porque sem governança e sem gestão, não tem nem sustentabilidade nem competitividade. É um pré-requisito básico, né? Então, por mais que a gente fale de diversos assuntos, eu acabo chegando novamente na questão da governança e da gestão como sendo os fatores básicos de qualquer sustentabilidade e competitividade. O que muda é que nós passamos a ter uma série de dados e informações que antes nós não tínhamos, e o desafio é concatená-los para poder atender a premissa de sustentabilidade e competitividade. E aqui, falando ainda da questão dos dados, eu coloquei aqui o que eu chamo de jornada de transformação digital e criação de valor rumo à maturidade da inteligência artificial. Como eu disse, a inteligência artificial, embora existente, ela ainda não é uma coisa muito comum, né? Apenas algumas empresas de ponta estão fazendo isso. Para a grande maioria das empresas aqui do ambiente de produção, existe alguma coisa, mas ainda falta crescer, né? Isso não se faz por uma questão de decisão somente, é preciso que haja uma jornada. O que eu chamo de jornada? Nós temos que entender se os nossos processos estão alinhados com a nossa estratégia. Quando eu falo processo alinhado à estratégia, é porque o processo tem que medir aquilo que é importante, tendo por base os dois fundamentos, da produção primária florestal e da gestão, né? Então, perguntas que a gente faz: quais são minhas fontes de dados? Se eu não tenho esses dados, o que eu deveria fazer para tê-los? Conheço os processos para a geração dos dados que eu preciso? Os recursos estão disponíveis? Então, esse é o primeiro passo que a gente chama de fundação, né? Sem eles, nada acontece para frente. Então, com a fundação bem feita, que passa por uma análise do processo, e aí eu tenho consciência exata daquilo que eu preciso gerar dado, a gente tem o que eu chamo de experimentação, que é o que eu chamo de início da digitização. Muita gente fala digitalização, e eu estou falando digitização, são coisas diferentes, né? Então, uma forma que eu aumento a eficiência da empresa é processo de automação. Se eu tenho esse dado, como é que eu insiro, como é que eu automatizo tudo isso e como é que eu vou reduzir custo e risco para a minha operação? Então, uma das jornadas que a gente tem na transformação digital é o início da digitização, ou seja, sair do analógico e ir para o digital. E isso não significa só transformar, significa agrupá-los de uma maneira em que eles possam ser acessáveis. O terceiro degrau dessa jornada é o que eu chamo de aplicação,
ou seja, utilização de bases de dados únicas, ou seja, sair de somente sistema especialistas e somente planilhas, para ter uma base de dados única, padronização de modelagem e pipeline de processos candidato à automação, porque aqui, de fato, eu começo a gerar toda o meu embasamento, o meu alicerce, para que no futuro a gente tenha a tal da maturidade, que seria a inteligência artificial. Que aí sim, eu tenho uma operação baseada em ciência de dados, vou ter a hiperautomação dos processos da empresa e a inteligência artificial difundida por todas as áreas de negócio. Então, isso é o que eu chamo de jornada, né? Então, percebam que não existe uma linha final. O que existe é uma jornada onde quem empregar mais recursos de maneira inteligente vai chegar na maturidade antes e, consequentemente, ter maior competitividade e também sustentabilidade, né? Falando dos primeiros passos, dado que a inteligência artificial é um caminho objetivo, né, eu coloco aqui algo que a gente já faz aqui na Alpes, que é a empresa que eu represento, que é o que a gente chama de automação inteligente e plataforma inteligente. Então, eu diria que para uma empresa que já possui dados, já possui sistemas e quer melhorar a sua eficiência já hoje, ou seja, apanhar as frutas mais próximas da mão, eu diria que 2 passos importantes são esses, ou seja, eu automatizo toda a minha busca de informação e coloco isso no que eu chamo de um framework de ciência de dados, onde ele permite que o seu negócio seja avaliado em tempo real, por meio de painéis dinâmicos, prevendo situações, tudo isso para tomada de decisão. Então, se antigamente a gente tinha um tempo de resposta para a tomada de decisão, hoje esse tempo de resposta, ele pode ser menor e eu diria que ele deve ser menor. Então, tempo de decisão é uma coisa importante e que bate muito bem com o que o Manuel comentou anteriormente, ou seja, eu não tenho paralisia por análise, eu tenho dados, eu tenho fatos, e isso me gera consistência na tomada de decisão. E isso tudo passa por uma rápida automação de alimentação de informações e um rápido processamento daquilo que é formatado segundo as minhas regras de negócio. E aqui eu coloco, já caminhando para o final, o que eu chamo aqui de jornada de transformação digital até a inteligência artificial. Então, fazendo um link do que eu falei até agora, nós temos aqui os dados de produção florestal primária e os dados de gestão do negócio florestal, ou seja, na boca desse funil, eu tenho que fazer ingestão de dados e informações, né, para que, em cima disso, eu comece a gerar os meus analytics, tenha a minha automação inteligente, porque eu não posso ficar dependente de digitação, de integração manual do sistema, o sistema tem que conversar de maneira automática, totalmente interligado entre sistemas. Esses sistemas têm que estar consolidados em uma plataforma ou plataformas inteligentes que permitam a gestão à vista, mas com regras decididas e customizadas pela própria empresa, para que, a partir disso, a gente tenha a geração de dados estruturados e aí sim eu possa aplicar etapas posteriores que me levam à inteligência artificial, que é o aprendizado de máquina e o aprendizado profundo, né? E isso aqui tende a se tornar muito mais discutido num futuro próximo, até por conta da computação quântica que tem sido discutida. Ou seja, a gente não está lá ainda, mas tecnologias que a gente olha hoje, elas estarão disponíveis para nós em menos tempo do que era a transição tecnológica no passado. Então, eu diria que uma empresa, para ser competitiva, primeiro, sobreviver, ser competitiva e sustentável, além das informações que nós tivemos acessíveis até o momento, ela vai precisar, certamente, de uma cultura de dados, uma cultura de informação, uma cultura de inovação. Então, quando a gente fala da importância do dado na sustentabilidade e na competitividade, essa é a jornada que a gente entende como natural daqui para frente. Obviamente que isso reflete uma visão, e é uma visão parcial, porque o que acontece nesse sistema são visões multifacetadas. O que eu fiz aqui é tentar condensar isso de uma maneira mais inteligível aqui para nós. E, por fim, faço aqui algumas mensagens e reflexões com base nesses 2 pilares que eu conversei há pouco, que é o contexto da gestão e o uso de dados, né?
Então, como mensagens, né? Se o propósito de competitividade e sustentabilidade do negócio florestal é o ponto de partida, ou seja, para existirmos como negócio, eu tenho que ser competitivo e sustentável, a governança e a gestão são o caminho. Por que eu digo que gestão e governança são o caminho? Porque sem esses dois, não tem ambiental, não tem social, não tem econômico. Eu diria que esse é o fundamento de tudo, né? Corroborando o que já foi dito nas apresentações anteriores. E quando eu digo que governança e gestão são um caminho, eu estou, de certa forma, dizendo, olha, esse é o objetivo que sustenta o negócio, mas vamos lembrar que eu não faço gestão de opinião, eu não tenho gestão de opiniões, do contrário, isso é uma resenha. A gente gere aquilo que a gente controla, e o que a gente passa a ter de gestão e controle de dados, informações daqui para frente, vão ser o grande diferencial competitivo entre as empresas. Quem tiver mais acesso à informação, mas informação de qualidade, informação que seja relevante, vai, consequentemente, elevar o nível de gestão, né? A competitividade e a sustentabilidade. E aí uma reflexão que eu coloco para nós aqui, hoje nós já temos uma vastidão de dados disponíveis dentro e fora da empresa. Quando eu falo dado não é uma coisa nova, a gente já tem muito. A pergunta que nós deveríamos nos fazer é o seguinte: está gerando informação relevante o suficiente para a tomada de decisão que nós gostaríamos? Né? Ou a gente sempre está faltando alguma informação para que a gente possa tomar uma melhor decisão? Né? A gente decide da melhor maneira com aquilo que a gente tem. E se eu tivesse mais informações que me permitissem uma melhor tomada de decisão, não só melhor e mais rápida? Então, essa é uma reflexão que a gente tem que fazer. E a segunda é o seguinte: os IoTs e conectividade, eles vão em breve multiplicar dados e informações que até então estavam inacessíveis. Vamos pensar naquela figura do iceberg, ou seja, o que eu vou fazer com essa quantidade de dados que estarão disponíveis, né? Ou seja, a gente está preparado para esse futuro, né? As pessoas que estão na organização entendem isso, porque uma das questões discutidas no Congresso Brasileiro na semana passada de governança é o seguinte: a tecnologia está aí, mas no fundo, nós dependemos de seres humanos, né? Eu tenho que ter processos bem desenhados. Então, não adianta eu colocar tecnologia se o meu processo não estiver alinhado com a minha estratégia e bem desenhado. Então, sabendo que isso vai acontecer, sabendo que isso é inevitável, como é que eu estou organizando essa empresa para que ela seja próxima daquilo que nós discutimos, que é a organização do futuro? Então, essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Nesse caso específico, o passado não espelha o futuro. O futuro é algo que vai certamente mudar muito do que a gente entende como correto no passado, né? Os princípios continuam os mesmos, mas a gestão e as inovações vão vislumbrar um futuro que a gente não consegue visualizar hoje. É como pensar no smartphone nos anos 2000. Ninguém imaginou que nós teríamos isso naquela época, hoje a gente tem. Imagine daqui a 20 ou 25 anos. Então, com isso eu termino aqui a minha apresentação, e muito obrigado a todos vocês que tiveram a paciência de me ouvir aqui, e desde já eu me coloco à disposição para o nosso bate-papo. Muito obrigado, Robson. Excelente a sua palestra. Nós temos muito que aprender, tem muita coisa nova vindo por aí. Eu aprendi muito com a sua palestra agora. Não sabia dessa conectividade com o solo. Adorei saber que existe essa possibilidade hoje. Obrigado mesmo. E aí o pessoal já está comentando aqui. Alexandre Leonardo Simões Piazentini, excelente. Marco Andrade, Belo Horizonte, está dando parabéns. O Marcelo de Oliveira, graduando pela Universidade Federal de Uberlândia, da UFO. Parabéns. A Ricardo Wagner, parabéns pela apresentação, meu amigo Robson Carnaval. A Tereza Cristina, que não é a ministra, está perguntando: bom dia, eu gostaria de saber a sua opinião sobre as fazendas verticais computadorizadas e manejadas por robôs. Grata. Vou pedir só para você ficar mais centralizado, você está um pouco à esquerda, sua esquerda, Robson, fica mais no centro. Aí, pronto. Bom, especificamente sobre as fazendas verticais, a gente está falando de agricultura próximo da cidade, né? O que a gente percebe? Essa é uma tendência, a gente sempre tem aquele dogma quando a gente fala de meio ambiente, né? Você pensar globalmente e agir localmente, né? A gente sabe que quando a gente fala em gestão ambiental, quando a gente pega os padrões de GSI, por exemplo,
existem grandes avenidas, né? Uma delas é a questão da água e outra é a questão de energia, né? Então, quando nós falamos das fazendas verticais, o que a gente está buscando, na verdade, é ter uma melhor ocupação de espaço com produção próximo daquilo de onde acontece o consumo, né? Diferente das grandes commodities que eu tenho que ter escala de produção e baixo custo, essas fazendas verticais que consideram o uso da água e ocupação do espaço menor, elas têm por fundamento a menor logística, né, e uma acessibilidade maior próximo do seu mercado de consumo. Então, eu vejo isso como muito positivo, não vejo nenhum problema, e muito pelo contrário. Agora, uma coisa que a gente nunca deve perder de vista, e que eu não mencionei aqui, mas em função da pergunta eu vou falar, a ecoeficiência disso tudo. O que eu quero dizer com isso? Eu posso produzir na cidade, usando esses parâmetros que você conversou de controle de água, luz e vertical, mas no final das contas, para ser sustentável, eu tenho que ver como é que está o meu balanço, né? Porque às vezes eu posso estar próximo do mercado, mas de repente eu estou consumindo uma água que não existe. De repente eu estou usando uma água que seria disponível para a população para irrigar a horta. Então, eu recomendo para que essas decisões sejam calcadas, já que eu estou falando aqui de sustentabilidade e competitividade, numa análise de ecoeficiência. O que significa isso? Estou usando da maneira mais eficiente os recursos empregados nessa produção? Então, não é uma resposta sim ou não, mas é um processo de avaliação, Paulo. Obrigado, Robson. Vou pedir só para você parar de compartilhar a sua apresentação, só para melhor aqui para a gente. Vamos lá, vou ver a próxima pergunta do Lauro José Prado. Perfeito. Creio que estamos engatinhando no processo da obtenção de informação. Pecamos na qualidade de dados. Não adianta ter boas ferramentas, modelagem e visualização com dados ruins. O que fazer, Robson? Esse é um ponto interessante do que fazer quando a gente fala de dados ruins, né? Existe um ditado americano, ele é até meio porco, mas eu vou dizer aqui, que é o shit in, shit out, né? Ou seja, se entrar dado ruim, eu vou ter respostas ruins, né? E quando nós falamos de medições, eu acho que um dos fatores que vai melhorar muito essa questão da qualidade do dado é que, ao invés de você ter a intervenção humana na busca desse dado, a gente faz a conexão entre o sensor e o sistema que gera esse dado a partir do sensor, e isso vai automaticamente para um sistema, né? Então, esse é uma das coisas que eu entendo que vai diminuir muito o erro dos dados, né? Quando a gente fala de qualidade dos dados, a gente está falando muito de quais sistemas especialistas vão sendo gerados e qual a confiabilidade. Dando um exemplo da área florestal, acho que um erro ainda comum que tinha no passado era quando a gente digitava dado numa planilha, né? E depois nós passamos a ter o input a partir dos coletores, né? Então, eu diria que muito do IoT vai melhorar a consistência desses dados, né? Então, e isso vai melhorar a qualidade. Então, a qualidade da informação vai depender da qualidade do dado. E na medida que eu informatizo, eu tenho um sistema mais robusto, com filtros automáticos, que se tiver algum problema, ele me avisa. Mas o erro ele tende a diminuir bastante quando eu automatizo esse processo. Ou seja, eu tiro a intervenção humana e deixo os sistemas conversando entre si. Obrigado, Robson. Vamos lá, agora com os comentários. Pedro Aragão, parabéns, muita coisa boa. O Cláudio Domingos, parabéns. Amanda Marcela, falando de Paraupebas, Pará, tá cheio de gente de Paraupebas aqui, muita gente assistindo a gente lá. Tatiane Matos, parabéns. Camila Santa Brígida, parabéns pela palestra. Yasmin Oliveira, acadêmica de engenharia florestal, também lá da UFRA de Paraupebas. A Maísa Ferreira, também engenheira florestal de Paraupebas. A Samir Gonçalves, está em Tucuruí, no Pará. Elinho Berdelac também, de Paraupebas, Pará. Pessoal do Pará, firme com a gente aqui. Como nós estamos adiantados da hora, Robson, eu queria agora as suas considerações finais, por favor. Bom, como consideração final é o seguinte, não tomem o passado como espelho do que vai ser o futuro e acreditem que dado só vai ser importante se a gente tiver uma boa governança e gestão. E governança e gestão, a despeito das informações que nós teremos, no final nós dependemos de pessoas. Então, pessoas ainda são essenciais para qualquer negócio. O que nós estamos falando é de uma elevação do nível de gestão a partir das informações e como isso contribui para o nosso sistema de gestão. Então,
Se eu tiver que sumarizar em poucas palavras, acreditem nos dados, nos fatos, e esqueçam opiniões. Nós estamos indo para uma era onde a gestão ela vai ser cada vez mais baseada em ciência e menos em opinião. Então, isso vai fazer com que a gente eleve o nosso nível de competitividade e sustentabilidade. Obrigado, Robson, obrigado pela sua palestra. Nós estamos já adiantados da hora, porque tivemos um problema na transmissão, mas muito obrigado novamente pela sua palestra. Eu já vou pedir para o nosso diretor rodar a vinheta do nosso próximo palestrante, que já está na linha, Marcelo está na linha. Roda a vinheta, Guilherme.